Playing Hard, tudo em jogo. Playing Hard é um documentário que estreou na Netflix sobre a produção do game For Honor. E ele vem mostrar aqui como esse processo é muito árduo, é muito sofrido, é muito difícil, principalmente no quesito de criar uma nova IP, né, uma nova propriedade intelectual. O documentário explica bem que é muito risco para um estúdio de game, principalmente um estúdio grande como a Ubisoft Montreal, aqui no caso, criar um jogo AAA, um jogo desse nível de investimento milionário, porque as sequências são as coisas mais certas. Você faz uma sequência de um jogo que já fez sucesso e ela rende dinheiro, ela rende retorno. Por isso que tem tanto Assassin's Creed. Então, criar um jogo desse nível do zero é sempre um risco muito grande. Então, isso tem um peso maior aqui nesse documentário mostrando esse jogo sendo criado. A figura central aqui é o Jason Vandenberg, ele que veio com a ideia do jogo e ele já trabalhou em vários outros jogos, e ele trouxe os conceitos e os ideais que no final das contas seria o que o jogo se tornou. O documentário segue ele e a produção do jogo durante os anos, desde que ele foi contratado até a sua triste despedida. O filme leva a gente pro núcleo de produção dos estúdios lá da Ubisoft Montreal, o que é muito legal para quem gosta de jogo. E tem depoimentos interessantes aqui de vários chefes de diferentes departamentos que estavam envolvidos na produção desse jogo. E tudo mesclado com cenas do jogo ainda de desenvolvimento, sabe? Com gráficos bem simples, cores básicas. E você vê a evolução gráfica do jogo e da própria narrativa da história do jogo. Já ajuda a passagem de tempo também. É bem direta a passagem de tempo no filme, porque eles colocam na tela dizendo, faltam tanto tempo para o lançamento do jogo. O que é bem objetivo e funciona, mas foi uma estratégia interessante de não falar a data, mas falar quanto tempo falta pro jogo ser lançado, o que dá uma boa sensação de apreensão, porque você fica, caraca, o prazo tá chegando, o prazo tá chegando. É nítida a empolgação do Vandenberg no início desse projeto. Ele revela que ele teve a ideia há anos, pensando que nenhum estúdio ia bancar ela, que ele levou essa ideia para vários estúdios. Finalmente, a Ubisoft foi o estúdio que comprou essa ideia para fazer o jogo. É uma informação bem incluída, bem organicamente incluída no documentário, essa de que lançar um jogo é um risco muito maior para a empresa. E quanto ao Vandenberg, é muito fácil você embarcar na empolgação dele falando desse projeto, porque ele tem um brilho nos olhos quando ele fala disso, sabe? E ele fala que toda criança já pegou um cabo de vassoura, um pedaço de pau, e já fingiu que era um guerreiro e que lutou por algo que ele se julgava importante, ele se sentia nobre, ele se sentia honrado, e que ele queria criar um jogo que pudesse trazer essa sensação de volta. Pena que essa sensação vai aos poucos sendo massacrada pelo estresse gerado por esse ambiente corporativo, que aos poucos vai tirando o controle das mãos do Vandenberg. Aqui tem dois lados do filme em si, né? Um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que ele consegue depoimentos sinceros do Vandenberg e de outros envolvidos na produção do jogo, falando das decepções, do estresse do ambiente, do que aquilo pesa na vida deles. Principalmente no Vandenberg, a decepção de ser deixado de lado de uma obra que carrega a própria ideia dele. É nítida a frustração dele. Mas do lado ruim é uma falta de equilíbrio narrativo aqui, porque ele é muito focado no Vandenberg. Tem hora que ele muda para outra pessoa que estava dando depoimento e tem papel importante na Ubisoft, mas ele muda para essa pessoa de forma que parece que ele vai mergulhar fundo nessa pessoa agora. A gente vai ver a história desse cara agora. E de repente ela acaba e volta pro Vandenberg. Então na hora que você começa a investir em outra pessoa emocionalmente, logo você é cortado. Isso não ficou muito bem balanceado. Outra falha aqui, que essa eu acho que é a maior falha desse documentário, é de que ele não consegue ilustrar bem quando os problemas começaram. Pra gente que tá assistindo, parece que tá indo tudo bem e de repente o clima lá fica pesado, você vê que tá todo mundo começando a reclamar, começando a reagir com estresse, começando a falar, putz, não era isso que eu queria, aqui tá chato, eu tô tentando ficar no meu canto porque senão eu me estresso. E os motivos nunca estão realmente claros. Durante o resto do filme, alguns desses motivos vão sendo percebidos, dá pra você entender o que tá falando, mas o que tá acontecendo, né? Mas narrativamente falando, eles acabam perdendo o impacto porque eles foram muito mal colocados. De qualquer forma, a jornada emocional do próprio Vandenberg carrega a gente até o fim. Ele é inicialmente pintado como um guerreiro pronto pra batalhar até a glória, até a honra. E a gente vê ele claramente chateado com a maneira com que ele foi tratado, né, pelo estúdio. Nas ideias dele pro jogo, ele deixa claro o que ele acredita que é nobre, o que ele acredita que é trabalhar com honra. E o documentário usa esse conceito da fala dele, que é bem interessante, para ilustrar que numa empresa dessa milionária que investe milhões de dólares num produto, isso muitas vezes não existe. O diretor aqui desse filme usa bem uma tomada aérea um momento lá para mostrar o Jason caminhando num campo verde longo assim, e passa aquela sensação de um guerreiro que lutou suas batalhas e agora tá indo embora, virou um cavaleiro solitário. E isso ecoando com o discurso do Jason de decepção, encaixa bem. E tem um ótimo momento aqui no documentário que deixaram isso ser filmado, que eu
gostei, é da coragem, foi o Vandenberg vai falar com o Yannis Malat, que é o CEO da Ubisoft Montreal, e ele fala, tipo, ele expressa todas as frustrações dele ali, pra exemplificar o que ele tá sentindo, ele conta uma história que espelha os sentimentos dele pra gente que é espectador, é uma metáfora muito boa. Então, Playing Hard é um documentário muito bem sucedido em mostrar o gigantesco trabalho necessário para produzir um jogo desse nível, um jogo AAA, desde o desenvolvimento das mecânicas de movimento dos personagens, passando pelos gráficos e a própria escrita da história do jogo, da narrativa do jogo, até chegando no marketing, como isso vai vender e dos anúncios da E3, e tudo espelhado na paixão e na frustração do Jason Vandenberg com a maneira com que ele foi tratado na Ubisoft. E fica pra ele o sentimento agridoce, né, de ver um sonho realizado por uma empresa que não tratou ele da maneira que ele julga justa. É um filme que não é narrativamente fluido, mas que entrega um material interessante, principalmente se você é gamer e conhece um pouquinho do mundo dos games, ou gosta de videogame, ou gosta de For Honor. Se você é desses, vê esse filme porque você não vai se arrepender. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Vocês gostam de documentários? Gostam de videogames? Assistiram Playing Hard? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds e não deixem de se inscrever aqui.